E, Ander, que movimento é esse com essa novidade no caso do Banco Master? A cada dia o capítulo vai superando todas as expectativas. Agora, com essa questão, o apontamento da Polícia Federal, o nome de Dias Toffoli em mensagens ali de celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Até então, ontem tinha uma reunião marcada, Senado, também STF, Polícia Federal. Parecia um clima mais amistoso entre as instituições, mas agora você acredita que essa mensagem, essa citação e esse pedido da Polícia Federal muda o rumo das investigações e volta a gerar aquele desgaste entre as instituições? Luara, com certeza essas mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, que citam o ministro Dias Toffoli, dão uma escalada e tanto para esse caso. Os impactos, Luara, são em duas frentes principais. Primeiro, no próprio Supremo Tribunal Federal e depois no Congresso, porque a PF apontou ao ministro Edson Fachin, que é o presidente da Corte, a suspeição do ministro Dias Toffoli para continuar na relatoria desse caso do Banco Master. A atuação de Toffoli nesse caso já vinha sendo bastante questionada, não só pela oposição, como também por alguns parlamentares de esquerda, o que foi uma novidade em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, porque o que a gente tinha até então era uma desconfiança, críticas à corte, aos ministros da corte, por parte da direita e principalmente do bolsonarismo, mais direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, por conta das investigações sobre tentativa de golpe, sobre fake news, sobre urnas eletrônicas, fake news sobre as urnas. Estava tudo muito concentrado nisso, as críticas ao Supremo Tribunal Federal. Agora não, essas críticas ao ministro Dias Toffoli, Luara, elas ultrapassam a direita e já chegam até mesmo na esquerda. Então a situação do ministro, ela já vinha complicada por conta disso. E agora, com essas mensagens que apontam diretamente o nome de Dias Toffoli, ou seja, colocam Toffoli no centro dessa investigação do Banco Master, a situação dele perante a corte, entre os seus pares, fica ainda pior. Eu queria lembrar que a gente teve há pouco tempo, Luara, uma carta divulgada pelo ministro Edson Fachin, em que ele faz ali várias ponderações, ele tem defendido o código de conduta para os ministros do Supremo, tem dito que é preciso uma autocontenção da corte, mas ao mesmo tempo ele fez uma defesa bastante enfática e nominal ao ministro Dias Toffoli nesse documento que ele divulgou diante dessas críticas todas que eram feitas ao ministro. Agora vai ficar mais difícil, Luara, fazer essa defesa da continuidade de Toffoli no caso, depois dessa citação que é muito direta, Tem ali desconfianças, tem indícios de que o ministro tenha recebido dinheiro, relacionado a esse caso do Banco Master. Então, fica a situação de Toffoli no Supremo Tribunal perante os seus pares, fica mais complicado. O ministro Edson Fachin agora vai analisar esse pedido, abriu internamente ali um procedimento para analisar a suspeição de Toffoli. Ele pode até pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República. A gente vai continuar acompanhando para ver até onde vai isso. Mas, de fato, Luara, é uma escalada grande desse caso e uma piora da situação do ministro Dias Toffoli. No Congresso, Luara, a gente já tem uma movimentação da oposição para pedir o impeachment do ministro Dias Toffoli. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, ele anunciou ontem à noite mesmo, depois dessas revelações, que já estava redigindo um novo pedido de impedimento do ministro, porque a oposição não quer só a retirada de Toffoli desse caso do Banco Master, mas também a destituição dele do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Outros pedidos de impeachment contra Toffoli já haviam sido apresentados, a oposição, o bolsonarismo já vinha tentando mirar o ministro, mas agora a ofensiva ganha força. A gente tem várias
iniciativas ali no Congresso também para a criação de comissões parlamentares de inquérito para investigar esse caso do Banco Master. Tudo isso deve ganhar força a partir de agora, Luara. É um prato cheio para a oposição, ainda mais quando o debate em relação ao Supremo Tribunal Federal, ele se torna muito mais político do que jurídico. Essa é a sensação que nós temos, né? O impeachment de um ministro cabe ao Senado, mas também cabe ao presidente colocar na pauta. No caso, nós estamos falando de Davi Alcolumbre, né? Que é o senador-presidente da Casa. Agora, quando a gente fala desse pedido de suspeição, o ministro Dias Toffoli falou, não é função da Polícia Federal fazer esse tipo de pedido. Mas no cenário delicado de Supremo Tribunal Federal, de caso Banco Master e nomes envolvidos, desde o começo, já com muito alarde em relação ao envolvimento de nomes fortes no caso do Banco Master, tudo isso gera desgaste e desconfiança. Então, mesmo que o pedido parta da Polícia Federal e não faça parte de um rito, conforme foi alegado pelo ministro Dias Toffoli, é interesse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, esclarecer os fatos, porque a instituição Supremo Tribunal Federal precisa manter essa transparência e não pode perder a credibilidade, a confiabilidade também do brasileiro.